Olá novamente, bem-vindos ao canal Ana Blatnick para a leitura do último capítulo do livro Tudo Passa, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, inspirado pelo espírito de Antônio Carlos, a história do enfermeiro Henrique. Esse é o capítulo 12 que se chama A Mudança. Henrique fez aniversário, convidou as irmãs e a família delas para irem a um restaurante. Completava 58 anos. Foi uma reunião muito agradável. 2 semanas depois, ele começou a recordar acontecimentos de sua vida. Às vezes, vinham em sua mente lances dele pequeno, para logo após pensar em fatos ocorridos no Hospital do Fogo Selvagem, o período na prisão com amigos. Alguns pensamentos Henrique repelia, como alguns fatos ocorridos na penitenciária, por exemplo. Outros ele curtia se lembrar, principalmente episódios com pessoas que amava e em que fora amado. Não sei por que estou lembrando de fatos ocorridos comigo. Não sou saudosista. Gosto de dar valor ao momento presente. Ele se recordava enquanto dobrava roupas que havia sido lavadas. E o diretor do asilo aproximou-se dele. Henrique, queria lhe dizer que você faz a diferença aqui. É muito bom tê-lo como voluntário. Obrigado, respondeu ele. Nós que te agradecemos. Que bom escutar que fazemos ou faremos falta, escutou Frei Arthur. Nos lugares por onde passou, isso ocorreu. Você é lembrado na penitenciária. Muitos lá sentem falta dos cuidados do enfermeiro. Henrique sorriu. À tarde, Henrique se sentiu indisposto e se sentou, pensando em ficar alguns minutos descansando. Sentiu uma dor tão forte no peito e dormiu. Henrique sentiu a dor forte, dificuldade para respirar, não conseguia falar. O mal-estar foi rápido, então sentiu que dormiu. Ele sofreu um infarto. Seu coração parou de bater e ele desencarnou. Frei Arthur, Maria e 2 socorristas especializados em desligamentos o adormeceram. Seu espírito dormiu e ele rapidamente foi retirado de seu corpo físico e o levaram para uma colônia onde tranquilamente ficou dormindo. Desencarnou assim por merecimento. Henrique o teve. E vale lembrar que todos nós podemos ter. Basta apenas confiar, sermos desapegados e termos feito o bem e estar sempre em paz. Ele acordou 8 dias depois bem disposto e se surpreendeu por estar num local desconhecido. Era um quarto simples, cama confortável. Levantou-se, foi à janela, viu um bonito jardim e muitas pessoas sentadas nos bancos. Outras andando. Uns pareciam alegres, outros nem tanto. Observou as flores e a limpeza. Oi, bom dia? Henrique se assustou. Olhou para a pessoa que falava com ele e viu uma moça, que entrou pela porta. Desculpe-me, não tive a intenção de assustá-lo, escutou da recém-chegada. Não precisa se desculpar. Eu que estava distraído. Ele olhou a moça, depois voltou a olhar o jardim e lembrou. Estava sentado na poltrona, sentia a dor e dormi. Não é normal adormecer em dores. Foi a sua mente que um interno do asilo aproximara-se dele e comentara. O senhor Henrique está estranho, parece que não respira. Esse interno chamou por um funcionário, que passou a mão em frente ao seu nariz e tentou pelo pulso contar as pulsações. Nada. Sem alarmar, chamou por uma ambulância que foi rápida. Então ele foi levado para o necrotério. Morri, desencarnei, exclamou. Olhou para a moça que lhe sorriu e quis saber.
Você está bem? Sim, estou. Desencarnei mesmo. Bem, não é melhor você se sentar? Quer alguma coisa? Não, obrigado. A desencarnação é fácil assim? Henrique quis saber. Depende. É uma mudança fácil e até prazerosa para aqueles que agiram corretamente dentro dos ensinamentos de Jesus, que foram desapegados e que trouxeram na bagagem muitos agradecimentos por terem feito bem. Respondo, as desencarnações se diferem muito com as atitudes das pessoas. Henrique coçou a cabeça e pensou: o melhor é continuar calmo e esperar. Se você está bem, vou avisar 2 pessoas que aguardam para abraçá-lo. Ela saiu e Henrique voltou a olhar o jardim. Ike! Voltou-se e viu Maria e Frei Arthur. Amigo! Escutou de Frei Arthur. Vós! Henrique exclamou emocionado. Abraçaram-se os 3 por segundos. Ficaram unidos pelo abraço carinhoso. Como sou grato a vocês 2! O recém-desencarnado conseguiu falar depois de tanta emoção. Amigos têm sempre muito o que conversar e ficaram desfrutando de ternura, do reencontro e de toda aquela alegria. Frei Arthur se despediu. Ike, tenho muito o que fazer. Trabalho no plano físico, você sabe. Vim à colônia para abraçá-lo e dar as boas-vindas. Maria ficou com ele e o ajudou a saber o que acontecera. Henrique viu o seu velório, que foi tranquilo, no qual as irmãs e sobrinhos oraram. Foi algo simples. Seu corpo físico foi sepultado no jazigo da família, junto com os restos mortais de seus pais. As irmãs no outro dia foram ao apartamento, abriram a caixa e viram os documentos que mostravam que elas tinham dinheiro no banco. No outro dia, o irmão quis entrar no apartamento. Foi barrado e fez um escândalo. As irmãs foram chamadas. Elas explicaram que assim como Henrique dera o carro para ele, deu para elas o apartamento. Tiveram de mostrar a escritura. Elas não contaram nada sobre o dinheiro. Ele ficou inconformado, mas teve de aceitar. Ele pediu os objetos que estavam no apartamento. Elas deram o fogão, a geladeira e uma delas trocou a televisão. Ficou com a que era de Henrique e deu a ele e deu a dela para o outro irmão. Deram tudo e colocaram o apartamento à venda. No asilo, todos sentiram a falta dele. De fato, Henrique estava agradecido. Recebi muitas orações do pessoal do asilo e o incentivo carinhoso de Cristina, a quem, como pedi, minhas irmãs informaram. Dona Maria, pediu, a senhora sabe de Júlia e Sérgio? Sei. O casal de fato ficou com muito medo de você, Henrique, e do vizinho que a assediava. Sabendo que a mãe dela estava para desencarnar, resolveram ir embora e não comunicaram a ninguém. Eles souberam do crime e que você foi preso. Então, pensaram que realmente fora você. Já que não tinha sido eles, não é? Foram para longe, estabeleceram-se numa cidade, tiveram outros filhos. Eles estão bem. Se você quiser, levo você para vê-los. Não quero vê-los. Para mim, basta saber que estão bem. Maria se despediu e voltou às suas tarefas. Henrique sentiu que tudo realmente estava resolvido no plano físico e se desligou. Uma nova maneira de viver estava sendo apresentada agora ali, no plano espiritual. De fato, quando um desencarne ocorre, como aconteceu com Henrique, tudo é mais fácil. Quando se deixam problemas, muitas vezes o desencarnado o sente. Receber incentivos, carinhosas orações é algo muito valioso, por demais, gratificante para o recém-desencarnado. A vida continua e é maravilhoso que essa continuação seja assim. O desencarnado em paz,
recebido por amigos, sendo sustentado pelas orações e incentivo dos encarnados. Tudo aconteceu rápido. Henrique foi ficar numa casa, conheceu e fez amizades com outros moradores, conheceu a colônia e se admirou com a limpeza e a cordialidade das pessoas e logo sentiu falta do trabalho. Descansar pela eternidade deve ser castigo. Pediu para trabalhar no hospital. Começou com 4 horas diárias na ala onde estavam os quase recuperados. Defrontou-se com outra forma de trabalho, com doentes espirituais, enfermidades alimentadas pelo remorso, pelo abuso de quando estavam no corpo físico, e foi aumentando suas horas nas enfermarias e indo às outras alas. Passou a conversar, ou melhor, a escutar os que se recuperavam nas enfermarias, aqueles que se encontravam melhor. Eles gostavam de falar de si. Como o remorso dói, concluiu Henrique. Já me senti assim e sou muito grato por ter desta vez retornado ao plano espiritual sem a carga dolorida do arrependimento. Escutava-os, depois os aconselhava, os incentivava e completava. Posso começar. Deus sempre nos dá a oportunidade de um recomeço. Dará a você. Pense sempre, posso recomeçar. Essas 2 palavras são de grande incentivo. Depois de errar muito, pode-se ter um remorso, acertando, trabalhando e aprendendo. Foram muitas as histórias de vida que Henrique escutara ali naquele novo hospital. Senhor Henrique, lamentou um abrigado, fiz atos ruins para diversas pessoas, porém fiz mesmo mal a mim. Sofri muito. Primeiro porque não obtive a satisfação em que esperava me vingar. E o retorno veio. Desencarnei. Fiquei anos vagando, me sentindo infeliz e ainda não tenho paz. Não ter paz é estar infeliz. Encarnado, vesti um corpo de cor negra e morava numa fazenda onde os empregados eram tratados como se fossem ainda escravos. Mas tínhamos nossas diversões, namorávamos, íamos morar juntos como casados, tínhamos festas e não tínhamos as comparações. Depois de conhecer outros modos de viver, que entendi que se sofre também quando comparamos a nossa com outras formas de viver. Por ali, interior, os empregados eram tratados assim. Éramos pobres e os ricos eram os senhores. Eu era muito ligado à família. Meu pai desencarnara novo por doença. Ficamos com nossa mãe, eu, 2 irmãos e uma irmã. Trabalhávamos muito para suprir o serviço do nosso pai. Tudo parecia estar bem. Minha irmã arrumou um companheiro, empregado na fazenda vizinha, um moço bom, e se mudou para lá. Meu irmão mais velho também foi morar com uma moça, e ficamos mamãe, meu irmão e eu. Comecei a notar que meu irmão estava estranho, alheio, e mamãe comentou preocupada que ele estava olhando muito para Sinhá. Conversei com ele, que confessou que estava apaixonado por ela. Mesmo depois da libertação dos escravos, o negro não era tratado diferente. Soube e fiquei muito aflito. Pensava que meu irmão fora visto com a Sinhá no pomar. Conversei com ele, que afirmou que somente conversou com ela e descobriu que a Sinhá tinha um amante. Era branco e filho do fazendeiro vizinho. Foi então que o nosso patrão, esposo da Sinhá, descobriu que era traído. E ela acusou meu irmão como seu amante. O fazendeiro não fez nada à esposa, mas ele e 2 capangas, isso também era comum por ali. Pessoas ricas terem jagunços que estavam sempre armados para defenderem a propriedade e o dono. Eles pegaram meu irmão,
O colocaram no tronco que ainda estava no pátio, mas num local mais afastado. Fizeram muitos cortes no corpo dele, tiraram em certas partes sua pele e jogaram sal. Quando cheguei do trabalho, mamãe estava em lágrimas, desesperada. Esperei a noite e fui vê-lo escondido. Quando o vi, fiquei apavorado. E ele, quando me viu, rogou: mate-me, meu irmão. Não aguento mais de dor. Vou tentar tirá-lo daqui, falei em tom baixo. Não conseguirá. O guarda me vê de onde ele está. Depois terá de me carregar, não irá longe e me levará para onde? Será pego e castigado. Mamãe não aguentará ver 2 filhos mortos. Estou tão ferido que não terão como me ajudar. Mate-me, irmão. Ele falava devagar e baixinho. Sabia, porque matava animais, como cortar a veia do pescoço. Estava abaixado, porque o vigia poderia me ver. Senti muito, sofri, mas entendi que meu irmão tinha razão. E ele falou novamente: amei a Sinhá. Ela não é honesta, não tive nada com ela. Com certeza ela me deu atenção, conversou comigo planejando. Se o marido desconfiasse, ela poderia me acusar. E ela o fez para livrar o amante. Quero morrer em paz. Se você não me matar, irei ficar aqui sofrendo por dias. Faça isso logo por mim. Levantei-me, fiquei atrás do tronco e, num golpe certeiro, cortei a veia dele, bem no pescoço. Abaixei-me novamente. O sangue jorrou. Afastei-me somente quando vi que ele perdera os sentidos e ia morrer. Voltei para casa. Encontrei meu outro irmão lá. Decidimos nos mudar dali, ir embora, e rápido. Meu irmão com a família dele foi naquela noite. No outro dia, deram a notícia de que meu irmão falecera e ainda escutamos gozações de que ele não aguentara, de que era fraco. Concluíram que ele, por um ferimento maior, sangrara. Mamãe e eu o enterramos e fomos para a casa de minha irmã, levando somente uma trouxa de roupas. Meu cunhado arrumou um emprego para nós, para mim e meu irmão, e lá trabalhei por 2 anos. Quando mamãe desencarnou, acertei com meu patrão e falei a todos que ia embora para longe. Mas, na verdade, não fui. Ia vingar a morte terrível do meu irmão. Entrei na mata da fazenda onde morávamos e repassei os planos que naqueles 2 anos eu fizera e refizera. Cuidadoso e atencioso, vi a movimentação da fazenda. Levei alimentos comigo e no 14º dia vi o dono sair, ir viajar, e com ele estavam alguns jagunços. Consegui fazer com que uma vaca entrasse na mata. Amarrei-a e, como tudo planejado, aguardei. À tardinha, como sempre ocorria, 2 jagunços, aqueles que pegaram meu irmão e que costumavam fazer maldades a mando do fazendeiro, mas as faziam com gosto, e eram eles que ficavam na propriedade quando o dono saía. Entraram na mata, o cavalo procurando a vaca, indo um para cada lado. Quando um passou na minha frente, joguei a faca nele, acertei no pescoço. Devo contar que era muito bom em facas. Rápido, desci ele do cavalo, tirei a faca e o golpeei no peito. O deixei escondido. Toquei o cavalo e chamei pelo outro que veio falando. O golpeei, e este sem me importar se fizesse barulho. Matei os 2, soltei a vaca, tirei-a do mato, peguei tudo o que queria dos 2, joguei os corpos numa vala. Um cavalo levei para longe, o outro deixei preso numa corda, de forma que ele poderia pastar e tomar água. À noite, com muito cuidado, entrei na casa sede sem dificuldade e fui direto ao quarto da Sinhá. Encontrei-a dormindo, tapei sua boca. Ela acordou assustada e falei. Queria matá-la devagar,
como fizeram com meu irmão, mas não tenho tempo. Dei uma facada certeira no peito dela, atingindo o coração. Procurei por dinheiro e encontrei, assim como também umas cartas, e as coloquei numa gaveta de roupas do dono da casa. Saí sem problemas, voltei à mata, peguei o cavalo e, aproveitando a noite, afastei-me rápido dali. Viajava à noite, me escondia em matos durante o dia. Fui para longe e me tornei um matador de aluguel. Comecei com um fato. Encontrei uma casinha simples num sítio onde os proprietários, um casal de idosos, estavam muito tristes porque a neta, adolescente que eles criaram, tinha sido raptado por um homem mau que apavorava o lugar. Resolvi ajudar o casal que gentilmente me acolhera. Planejei e matei o homem. Levei a neta de volta. O casal me deu suas poucas economias e me indicou a uma pessoa que queria também se livrar de um opressor. Assim, por indicação, fui matando. Porém, eu sempre verificava se de fato quem ia matar era mesmo merecedor. Uma vez recusei o trabalho porque não julguei certo. Juntei bastante dinheiro e voltei para ver meu irmão e minha irmã. Dei todo o meu dinheiro para eles, que se alegraram. Menti. Disse que ganhava trabalhando numa mina. Eles me contaram que assim há, que nosso irmão Amara morrera assassinada e que tudo indicava que fora pelo amante e que o senhor encontrou cartas deles de amor. Ele matou o vizinho e depois foi assassinado. Fiquei 8 dias com minha família e parti. Desencarnei assassinado, num trabalho que não deu certo. Denominava o que fazia de trabalho e me orgulhava de matar quem merecia, como se existisse bom e mau matador. Matar é errado, senhor Henrique. Morri, desencarnei e fui para o umbral. Sofri por muitos anos, até que resolvi seguir os socorristas que ajudam naquele lugar tão sombrio. E fui socorrido em situação deplorável. Aqui estou, lamentando o que fiz. Henrique o incentivou a aprender a ser um socorrista para trabalhar no umbral. Você conhece o umbral, entende aqueles que estão lá, será de muita ajuda. De fato, tempos depois, ele foi junto da equipe, gostou e gostaram dele. O trabalho bom e honesto é aquele que faz bem a outros e também faz bem a quem o faz. Henrique estava sempre escutando. Compreendeu que tanto nas enfermarias das colônias quanto nos postos de socorro o remorso está presente. É difícil encontrar, mas infelizmente se encontra um abrigado que ainda tente colocar a culpa em outro ou justificar seus atos errados. Mas a maioria, depois de muito sofrimento, compreendem que erraram. Aí temem o retorno e então escutam os incentivos, tais quais como de que podemos reparar erros como acertos, fazendo bem, amando, e são convidados a receber no plano espiritual e recomeçar, trabalhando, estudando e aprendendo. Porém, não tem como fugir do retorno, mas este pode ser suavizado quando entendemos que devemos amar e fazer o bem. Após escutar um abrigado, Henrique o indagava: Você não fez algo de bom? Conte o que fez para melhorar a vida de alguém. Esse, por exemplo, que fora um matador, após pensar, respondeu: fui bom filho, bom irmão, ajudei-os. Auxiliei aquele casal levando a neta de volta e livrei de uma vida de humilhação tão jovem moça. A livrei também de continuar sendo uma escrava sexual. Porém, aqui entendi que não existe diferença entre o bom matador e o mau. Ambos são assassinos. Por que você não foca nas coisas boas que fez? Aconselhou Henrique. Pense no bem que fez para que esses atos
o incentivem a fazer sempre o bem de forma correta, porque o bem verdadeiro não pode ocasionar o mal para outra pessoa. Passou a fazer isso. Escutava os companheiros. Depois, pedia para falarem o que fizeram de bom. E normalmente eles tinham também boas lembranças. De fato, devemos pensar nos nossos bons atos, não para ficarmos vaidosos ou para nos gabar, mas para nos incentivar a fazer outras boas ações. Não devemos focar somente nos nossos erros, mas também nos nossos acertos. Foi uma vez somente, ao indagar uma senhora que ficara um tempo no umbral, e também fazia anos que estava ali abrigada se recuperando, que ela pensou e não se lembrou de nenhuma boa ação. Até tentou. Emprestei dinheiro, mas a juro alto. Ajudei uma vizinha, mas para conquistar o marido dela. Ficava 3 dias por semana com meu sobrinho para minha irmã trabalhar, mas o fazia esmolar. Calou-se. A senhora, aconselhou Henrique, pode mudar suas lembranças no futuro, começando a fazer o bem sem interesse, porque podemos, pela misericórdia de Deus, recomeçar. Henrique, no horário livre, ia com excursões conhecer o plano espiritual. Foi a postos de socorro, a umbral, visitou outras colônias e se deu por satisfeito. Escolhera, queria mesmo trabalhar no hospital e passou com permissão a ficar de 12 a 16 horas trabalhando. Que maravilha, concluiu. Raramente me sinto cansado e quando sinto basta ficar uns minutos, relaxando que me recomponho. Aprendi a não necessitar de alimentos e durmo raramente. Encontrava-se com amigos e era sempre uma alegria imensa conversar com eles. Maria e Arthur iam sempre à colônia. Elisa estudava e, como em todo estudo no plano espiritual, o aprendizado passa por inúmeras tarefas. Henrique ia ao teatro, gostava quando corais se apresentavam, até de alguns solistas e de peças musicais. Ia muito assistir palestras e com Maria participava de um estudo no qual vários palestrantes abordavam os ensinos de Jesus contidos no Sermão da Montanha. Ele estava numa enfermaria quando recebeu o recado de que o orientador do hospital queria falar com ele. Henrique foi e o orientador, como era costume, recebia todos com atenção e carinho. Henrique, estamos contentes com sua dedicação e trabalho. Pedi para vir conversar comigo para lhe fazer um convite. Você não quer estudar? Cursar medicina em nossas unidades de estudo? Poderá estudar e, quando reencarnar, já que gosta tanto de cuidar de enfermos, poderá ser um dedicado médico. Com os conhecimentos adquiridos aqui no plano espiritual, ficará mais fácil reaprender no plano físico. Henrique se surpreendeu. Pensou por 2 segundos e respondeu com convicção. Agradeço o seu carinho, seu interesse por mim, mas não quero estudar, não quero ser médico. Amo a profissão que tive encarnado e aqui exerço de forma diferente. Se tiver como escolher, ao reencarnar, quero ser novamente enfermeiro. O importante é gostar da profissão e fazer sempre o melhor com o que escolhemos. Você faz. Se mudar de ideia, sabe que pode estudar. Aproveito para pedir ao Senhor para ficar o tempo que eu quiser nas enfermarias. Farei o que está planejado para mim e depois irei ajudar nas outras alas. Tem permissão, porém o lembro de que o lazer, estar com amigos, deve fazer parte também da sua vivência aqui, aconselhou o orientador. Despediram-se. Henrique, porém, não voltou de imediato à enfermaria. Sentou-se num banco e ficou olhando o pôr do sol. Com certeza, concluiu Henrique. Desta vez em que voltei ao plano espiritual, já faz 2 anos. É a primeira vez que desencarnado, pelo menos que eu me lembre, que me senti verdadeiramente em paz.
De fato, somente sentimos paz quando estamos bem conosco. Bem-aventurados os pacificadores, os fazedores da paz, como disse o palestrante. Estabelecendo um estado permanente de paz em nós mesmos, podemos estar em qualquer lugar, até no meio da turbulência. Estamos em harmonia, porque todos os conflitos externos nascem de um conflito interno. Repetindo, porque todos os conflitos externos nascem de um conflito interno. E se queremos acabar com as discórdias, devemos eliminar primeiramente o conflito em nós. Se estamos em paz, somos felizes e este estado normalmente se transforma em benevolência para todos os que rodeiam. Se, porém, não estivermos em paz, tornamo-nos infelizes e podemos irradiar esse sentimento negativo, infelicitando a outros. Quando temos paz, ninguém pode nos prejudicar. Podemos até receber alguma maldade externa, mas nosso interior não é atingido. Não nos ofendemos mais, não nos sentimos prejudicados. A paz harmoniza, e esta harmonia irradia beneficamente com energias de sinceridade que causam bem-estar a todos que são receptivos. Se conseguimos ser pacificadores individuais, o seremos para muitos. Henrique abriu um caderninho que guardava no bolso do seu jaleco e depois das palestras anotava algumas frases e então leu: O Sermão da Montanha é o maior ensinamento espiritual do qual podemos usufruir para o nosso crescimento e evolução. Pobre pelo espírito é aquele que se libertou dos apegos materiais e, puro de coração, libertou-se de tudo por amor, por um exercício constante de querer servir. Servir por amor remove os obstáculos que existem entre nós e Deus. Justiça é uma atitude correta nossa com o Criador. Justo é aquele que vivencia os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e ao próximo, ser caridoso com todos. A luz é incontaminável. Todas as outras coisas aceitam impureza, menos a luz. Sejamos, pois, a luz do mundo. A luz divina que está em nós deve ser um farol e iluminar tudo o que nos rodeia. Com certeza, essa é a maior caridade que se pode fazer. A compreensão do Sermão da Montanha nos dá liberdade para vencer o egoísmo e ter uma maior compreensão da vida. Este entendimento é como uma chave que nos abre a porta de uma melhor vivência. Porém, somos nós que queremos e teremos de abrir essa porta. Quando jejuar, lave o rosto. Não devemos cultuar tristeza. Podemos e devemos fazer tudo com alegria e suavidade. Assim passamos por períodos complicados facilmente. Trabalhar sempre com alegria, amando a tarefa, fazê-la do melhor modo possível e, após concluí-la, entender que o resultado do trabalho não lhe pertence. É de bom grado oferecê-lo ao Criador. Trabalhe sempre para Deus. É muita felicidade servir ao nosso Pai Celeste. Esse servir é força e grandeza. Há mais felicidade em dar do que em receber. Quem entre nós quiser ser grande, seja o servidor de todos. Não devemos, após servir, trabalhar para o bem, pensar que fizemos grandes coisas, mas sim que fizemos nossas obras através de alguém que o permitiu. Esse conhecimento e vontade de servir nos levam a ser servos fiéis do Senhor. Pedi e recebereis. O pedir, procurar, bater na porta são uma condição indispensável para assumir uma atitude de criar em nós uma energia favorável para que possamos receber. Tornamo-nos receptivos e fazemos por merecer. Deus abre a porta a quem bate, faz encontrar os que procuram, dá àqueles que pedem e a causa de efeito.
Quem ouve minhas palavras, pensar, planejar e querer fazer algo de bom e não realizar é ruína, fracasso. É maravilhoso quando as ideias se tornam atos bons. Se realizamos obras, estamos construindo nossa casa sobre a rocha. Planejar, querer fazer é prazeroso e necessário, mas se ficarmos somente na vontade, é a casa sobre a areia, que até resiste em bons tempos, mas desaba em períodos difíceis. Quem vive com amor e realiza os ensinamentos de Jesus é de fato um sábio. Jesus encerra o Sermão do Monte aconselhando a seguir no bem sempre, independentemente de onde estiver e no presente. Henrique guardou o caderninho, olhou para o pôr do sol. Era algo que não se cansava de admirar. Tão lindo. Estou muito feliz. Minha vontade é ficar aqui para sempre. Porém, chegará o tempo em que terei de voltar ao plano físico. Sei que este período aqui passará, porque tudo passa. Sou muito grato e dou valor ao momento que estou vivendo. Concordo com as duas palavras mágicas. Tudo passa. Porém, aprendi outras duas maravilhosas, verdadeiras e já fazem parte da minha vida. Posso recomeçar. Obras psicografadas pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Pessoal, e assim finaliza esse livro maravilhoso que foi um grande aprendizado para mim ler esse livro pela primeira vez e compartilhar com vocês que tiveram paciência de acompanhar todos esses capítulos. Eu sei que para alguns de vocês existem muitas dúvidas quando se é referido que existem hospitais, quartos, jaleco, caderninho de anotação no plano espiritual, mas gente, existe. Assim como aqui na terceira dimensão onde vivemos, no plano físico nós temos tudo, no plano espiritual também é assim, porque se trata apenas de outra dimensão, que o nosso corpo físico que pertence a esta dimensão não vai. Mas o nosso espírito chega até lá e a vida continua. A energia, ela é eterna. É claro que tem esses bons lugares com boas vibrações, aonde muitos esperam para reencarnar e continuar sua missão, mas como também tem o umbral, e eu vou começar a ler agora aqui no canal mais informações sobre as zonas umbralinas, que na verdade não se trata de céu e inferno, se trata dos lugares que você se afina através da sua frequência. Ou você tem muito remorso, ou você está doente em espírito, você vai se afinar com a frequência de lugares compatíveis com a sua vibração. E assim também são as colônias espirituais, os hospitais, os lugares que almas recebem ali o socorro, porque eu repito a vocês, a vida continua. Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. Nos vemos na próxima leitura, no próximo aprendizado. Por favor, vocês podem deixar um like, podem comentar para ajudar o meu canal a crescer e eu poder a cada vez mais aprimorar e compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo, tá bom? Claro que eu ainda terei várias leituras de tarô, que foi para isso que o canal foi feito, mas vamos nos alimentar de mais conteúdo, nos afinar com a espiritualidade, não é? E o que eu puder cooperar com vocês, eu tô aqui. Namastê, nos vemos na próxima leitura. Tchau!